A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Convido aos irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. É 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Você que achou, diga um amém, eu sei que você está comigo. Amém. Amém. Diz assim, eu vou ler na tela para ficar uma informação, mas a cada leitura que estivermos vendo é uma mensagem para a tua vida e para a minha vida, dentro do tema que estamos vivendo, dentro do tempo profético de 2024 para a minha e para a sua vida, amém? Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Diga comigo, temos de Deus um edifício. Temos de Deus um edifício. Uma casa não feita por mão de homem, eterna nos céus. E por isso também gememos. Diga assim, por isso também gememos. Por isso também gememos. Desejando ser revestido da nossa habitação que é no céu. Se todavia estando vestido, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despedidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Diga assim, estou preparado. Estou preparado. Porque Deus me preparou. O qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. E você pode sentar dando glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, louvado seja a Deus por essa caminhada que estamos. É o 6º dia de oração, mas na data estamos o dia 7. Um número bem considerável, porque ele é considerado um número perfeito, um número da plenitude. E estamos vivendo dentro do tempo da plenitude, o perfeito de Deus para a nossa vida, que é viver uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida desejoso pelo amor e por Jesus Cristo. Partindo daí, nós temos um tema. Pode botar para nós o tema aí, se for preciso. O ano de 2024, o ano de ressurreição, e foi declarado algumas palavras para que dentro desse tempo de ressurreição nós possamos viver a ressurreição na nossa casa, na nossa vida, nas finanças, na saúde e assim sucessivamente. Mas a partir da palavra ressurreição, nós temos um princípio que ressurreição ela vai nos impactar. Por quê? Porque o texto que acabamos de ler, ele retrata a nossa habitação celestial. E quando eu olho para a palavra ressurreição, a única pessoa que eu enxergo não é você, é Jesus Cristo. Aleluia. Eu gostaria que a igreja pensasse nisso. Toda vez que você pensar na palavra ressurreição, não pense no seu irmão, pense em Jesus Cristo. Porque a partir dele é que você vai viver a vida que ele tem para dar. E a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. E se ele vai consumar essa nossa fé, o nosso galardão é o modelo, é Cristo. Quando eu olho para a palavra ressurreição e partindo de todo o princípio, da origem, Jesus é o modelo e ele está mostrando para nós algumas verdades.
Primeira verdade dentro da ressurreição é que eu aprendo que existe uma vida e ela é espiritual. Eu aprendo que do outro lado, quando o homem ele é separado do corpo e da alma, quando há essa separação, a partir daí da origem, eu entendo que do outro lado eu terei um encontro. E um encontro na eternidade, seja ele para as músicas, seja ele para as trevas, será eterno. A Bíblia retrata que do outro lado, uns serão ressuscitados para a glória de Deus e outros serão ressuscitados para a vergonha eterna. E aí, aqui na terra nós decidimos com quem nós vamos passar a eternidade. Quando eu olho para a palavra ressurreição, eu tenho nela a certeza de que a minha caminhada aqui e tudo que eu estou fazendo, crendo na palavra, vivendo uma vida de fidelidade, eu tenho a certeza que quando eu morrer, ou se Jesus vir antes da minha morte, eu tenho certeza e confiança, e essa é a esperança de todos aqueles que servem a Jesus, que você está garantido na eternidade. Quando eu olho para a palavra ressurreição, eu preciso saber que o Senhor sustenta aquilo que eu creio, que o Senhor, Ele sustenta a minha confiança. E aí eu sei que aqui nessa vida, o mundo e tudo que nele há fará de tudo para tirar de mim a minha confiança, a minha esperança, e todas as circunstâncias que vier contra mim serão ferramentas de Satanás e do mundo para tentar tirar de mim algo que Deus Pai nos deu. Eu gostaria que você conhecesse um pouco sobre o que Deus nos deu. Mas olhando para a palavra também ressurreição, eu fico com um pergunta. Porque se a palavra me revela que do outro lado existe uma vida, se do outro lado existe toda uma recompensa, eu fico com temor, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu sei que a ressurreição é uma realidade, então eu não posso negar a realidade. Eu não posso negar essa verdade. Uma vez negando, eu me condeno. Uma vez eu não acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é ressurreto, eu estou me condenando, não só nessa vida, mas em toda a vida. A palavra ressurreição, ela revela a verdade, que Jesus é o Cordeiro Filho de Deus. E Ele também nos mostra que nós teremos uma habitação. O Evangelho, ele, de forma universal, ele é uma mensagem para que o homem seja salvo. Sendo que há uma recompensa para o corpo, há uma recompensa para a alma e há uma recompensa para o espírito. Pois, se na ressurreição eu creio que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia vai dizer que ainda que o meu corpo, ele materialmente se desfizer, e aí nós sabemos que ele pode se desfazer com uma enfermidade. Nós sabemos que o corpo pode se desfazer com um acidente, ele pode se desfazer com a idade, chegou a hora, e aí nós temos aquela palavra: chegou a hora, irmão, tem que ir. E o nosso irmão, apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, então ele vai declarar um conhecimento. Então ele vai dizer: porque sabemos. Esse conhecimento é de todo aquele que conheceu Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Senhor não deu o Espírito ao mundo, mas Jesus Cristo foi dado ao mundo. A única coisa que Deus não deu para o mundo foi o Espírito Santo. Mas Ele deu o Filho para o mundo, porque o mundo precisa conhecer o Filho. E partindo daí ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Ou seja, o seu edifício em Deus está garantido. A sua casa em Deus está garantida.
pelo Evangelho, a garantia de que o seu tabernáculo, o seu corpo transformado é garantido. Pois a Bíblia diz que a morte vai ter o corpo que é mortal, vai se revestir do que? Da imortalidade. Essa é a recompensa do corpo. Então vale a pena dizer não para o pecado. Porque o pecado vem combater contra o corpo, ele também vem separar a alma do Espírito de Deus. Então quando você diz não para o pecado, você está preservando o seu corpo. Quando o Senhor disse, foi indagado pelos homens, os seus discípulos, eles quebram a tradição, comendo sem lavar as mãos. E o Senhor vai dizer, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Ou seja, ele está dizendo que o homem morre pela boca. Glória a Deus. Mas só que o Senhor está dizendo que se você adquirir a morte, se a morte ela entra pela boca, também eu sei que a vida sai pela boca. Porque ele vai dizer em Romanos capítulo 10 e o verso 9 em diante, que se nós confessarmos ao Senhor com a nossa boca e crermos de todo o coração, o quê? Seremos salvos. Então não permita que a morte entre pela sua boca, que o seu corpo seja contaminado pela boca. Por quê? Porque o seu corpo tem uma promessa. O seu corpo deve ser santo, o seu corpo deve ser separado, o seu corpo deve ser preservado. Então tudo que você falar tem que ser examinado. Para quê? Para que você não deixe a morte entrar pela sua boca. Então, partindo de que nós temos um edifício em Deus, o texto não está dizendo que teremos, o texto está dizendo sabemos que temos. Essa é a certeza do Evangelho, que nós acreditamos, irmão. Nós trazemos à existência aquilo tudo que Deus já nos prometeu. E Jesus saindo do túmulo, ele é uma apresentação de Deus, dizendo: ei, se você acreditar, se você não me negar, eu vou te dar esse corpo para você. Um corpo que será um corpo vivo e adorador. Continuando a leitura, ele diz: uma casa não feita por mãos, irmãos. E o que ele está dizendo é que o relacionamento de um homem com uma mulher gera sim um ser humano. Ele está dizendo que esse ser humano, ele tem toda uma gestação, nós sabemos disso, vem os seus 9 meses, vem mais apressadinho 7 meses, né, outros 6 meses, mas ele está falando que isso é um movimento dos homens, mas o nascimento de Jesus nos revela o poder de Deus e a maneira como Deus age no mundo espiritual e como Ele também pode agir no nosso mundo. E Ele está mostrando que tudo é possível ao que crê. Ele está declarando que a ressurreição é a única saída para mim e para você. Ele está mostrando que se você usar a fé, você vai manifestar sim um mundo espiritual no mundo físico. A gente espera muitas vezes as coisas acontecerem só depois que partimos, mas o Senhor Jesus está dizendo: não, o céu é uma realidade no meio dos homens. Então ele vai dizer que o reino dos céus começa em você, dentro de você. E sabendo que o reino começa dentro de você, ele nos dá uma oração. A oração é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. E a vontade de Deus é que nós morremos? A vontade de Deus é que nós perdamos? A vontade de Deus é que andemos numa vida de derrota? Não, pelo contrário, a vontade de Deus é que ela seja perfeita na sua vida. A vontade de Deus é que ela seja plena na sua vida, para que você viva uma vida plena de um filho de Deus. Ninguém imagina Jesus perdendo, e nem se passa na cabeça ver Jesus perdendo. Então essa é a proposta de Deus nos seus filhos e na sua igreja. Ver a sua igreja o quê? Refulgente, transformada, uma igreja poderosa. E ele vai dizer: ela será apresentada sem mácula, sem ruga e sem mancha, perfeita, gloriosa
uma vida de ressurreição. Eu gostaria de trabalhar dentro dessa nossa habitação celestial. Ele diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é no céu. E aí eu observo na história muitos homens que desejaram. E aí a gente entende que os nossos sonhos, muitas das vezes, não são realizados porque não desejamos. Porque apenas dizemos, eu queria ser isso, e não trabalhamos em cima daquilo que gostaríamos de ser, nos vaidecemos em dizer, vaidecemos em declarar, porém não trabalhamos em cima daquilo que desejamos ou daquilo que falamos. E o apóstolo Paulo está dizendo que para vivermos uma habitação de Deus aqui na terra, você precisa gemer por isso. Você precisa desejar isso. E quando eu olho para a palavra do apóstolo, desejar, ele diz assim: olha, por isso também gememos. Quando ele coloca a palavra também gememos, porque existem outras coisas que se devam orar. Existem outras coisas que se devam clamar. Ele está dizendo: olha, eu peço para que Jesus, quando voltar, me rebate, mas também peço Jesus para me abençoar na minha casa. Glória a Deus, Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo, também por isso gememos. Ele está dizendo, olha, isso é o fator principal da fé e da caminhada cristã. Qual? Morar no céu, ser transformado. Mas também ele está dizendo que é possível o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos chegar lá. Eu falei para a minha esposa assim: olha, quando eu soltar a palavra, você dá uma glória bem forte, né? Me ajuda a pregar, quero o Senhor bom. Vou dar uma glória a Deus e vou sentir também. Amém? Me ajuda a pregar. Partindo daí, irmãos, o texto vai dizer no verso 3: se todavia estamos vestidos, não vamos achar do mundo. Mas eu gostaria de ler o versículo 5, e gostaria de trabalhar nisso. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. A palavra penhor, ela trabalha muito nas finanças, quando pessoas elas estão fazendo negócios, seja compra de uma casa, um carro. Então, a palavra penhor, ela aparece dentro desse mundo, né? Dentro desse mundo de negócios, e a palavra penhor é uma garantia, ele é um sinal. Então, nós tivemos aí um sítio que a gente comprou, glória, aleluia. Pega isso, irmão. Aleluia. Glória, se a gente botar para crescer, vai crescer. Então, irmãos, a gente comprou, né? Eu comprei a face, a profecia perfeita. Então, a gente precisou de dar um sinal. A gente precisou de garantir para quem está nos alugando que no dia nós vamos estar. Aleluia. Eu pensei que você ia. Eu acredito que todos vão, né, irmão? E aí a sua parte aí para você estar lá com ele. Então, o penhor entra com uma garantia de que lá no futuro você vai ser tomado. Aquilo que você quer comprar será construído. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele também nos preparou para isso. Foi Deus que nos preparou. E Ele também nos deu o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele na tua vida, Ele é a garantia de que se Jesus de hoje, ouvir amanhã, ouvir daqui a 60 anos, ouvir para você primeiro, a garantia de que você vai aonde, irmão? Morar onde? Com o Senhor da glória. Irmão, vamos melhorar, hein? A palavra está dizendo que o Espírito Santo, ele é o maior, a maior importância que um ser humano pode possuir, que é a garantia de que você será tomado, de que você será arrebatado. Lá atrás eu ouvi glória a Deus. Irmãos, se eu sei que o Espírito Santo, ele é um penhor, eu preciso
primeira coisa é o primeiro filho, a primeira esposa e a única, né? A primeira compra de uma casa. E aí, para algumas pessoas, para elas, ser importante é uma dessas coisas. O primeiro salário, isso tudo traz alegria, é de muita importância. Pessoas preocupadas com o que é primeiro na sua vida, uma viagem internacional. Outros estão preocupados com a primeira entrada na faculdade e fazem de tudo, trabalham, eles dão o tempo, dão o sangue para conquistar aquele primeiro lugar. São tantas vagas, tem que ser o primeiro, ou pelo menos tem que estar incluído na chamada, e aquela preocupação. E aí eu, olhando o Evangelho, aprendendo da campanha e sendo ensinado por Jesus, ele diz o seguinte: sobre tudo isso, você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, quando eu paro para olhar isso, eu preciso saber que se Ele é o Senhor e Ele é a garantia de que serei tomado, eu preciso o quê? Me resguardar. Eu preciso segurar o Espírito Santo na minha vida. Eu preciso proteger Ele na minha vida, para que em nenhum momento eu possa perder. Porque quando eu coloco Ele em segundo plano, eu perco o reino dos céus, eu perco a justiça de Deus. E quando eu olho para a palavra ressurreição, eu vejo justiça de Deus na humanidade. Ele dizendo assim: a humanidade, se crer, não está perdida. A humanidade, se ela me amar, se ela crer em mim, eu tenho para ela. Deus poderia condenar o mundo e entregar todo mundo igual lá de fogo. Porém, Deus poderia dar correção, porque o homem pecou, mas não. Quando Jesus ressuscita, é a maior revelação do amor de Deus. E como eu vivo na minha vida, aqui na terra, enquanto Jesus não me chamar, enquanto Jesus não te chamar, como eu vou viver a ressurreição? Primeira coisa, buscar o reino de Deus. E o reino de Deus é buscar o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem o reino de Deus na sua vida. E aí ele diz o seguinte: você cheio do Espírito Santo, você conquista tudo. Aleluia! Glória a Deus. Você vai conquistar, irmão. Levanta a mão assim para o céu, assim, diga assim: com o Espírito Santo eu vou conquistar. Irmãos, a palavra diz em João que o Senhor, Ele rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador. E Ele não nos deixaria órfãos. A primeira coisa é que você vai ter um Pai, irmão. Glória a Deus. A primeira coisa é que você vai ter um Pai que te ouve, que te compreende, que te abraça. Se você já tem a representação de um Pai terreno, Ele está dizendo assim: se os vossos pais que são maus sabem dar boas coisas, muito mais o vosso Pai Celestial, que é bom e é poderoso para te abençoar. Há uma diferença de pai para pai, mas Ele está dizendo: eu sou o melhor Pai que você pode ter. Ele está dizendo que nos daria o Espírito Santo para quê? Para a gente andar nessa terra como um vencedor. E aí eu paro para ver em toda a história da Bíblia homens que tomaram de Deus o reino, a força, e possuíram a terra. Eles possuíram reinos, eles venceram leões, eles venceram nenhuma morte. A Bíblia fala que Paulo estava preso em prisões, mas a igreja decidiu orar. E quando a igreja decidiu orar, Deus enviou um anjo, abriu as portas da cadeia e tirou Pedro de lá e disse assim: toma Pedro para vocês. Quando homens decidiram se encher do Espírito Santo, na terra foram homens poderosos. A Bíblia fala que havia um homem chamado Otoniel, no capítulo 3 de Juízes, que Israel estava preso, e aí Israel pedia a Deus um libertador, Israel clamava a Deus para que tirasse eles daquele cativo.
invocar a Deus, começaram a invocar a Deus, e Deus ouviu do céu o que Deus fez? Enviou um libertador. Aí a Bíblia diz: então desceu o Espírito do Senhor sobre Otoniel, e Deus o capacitou para libertar o povo de Israel. Queridos, quando eu paro para ver esses homens sendo homens repugentes na sua geração, aonde eu posso olhar para mim, para você e dizer assim: cadê o Espírito Santo de Deus na sua vida? Cadê o poder do Espírito Santo de Deus no meio da igreja? Napoleão disse o seguinte, eu li isso aqui, eu vou deixar essa em Napoleão, né? Napoleão disse o seguinte: deixa esse gigante dormir, deixa ele dormir, porque se ele souber da força que tem, ninguém segura ele. E aí, para quem ainda não leu, eu vou deixar você pesquisar, e aí ele vai dizer que ele estava falando da China, irmão. E aí, quando eu paro para olhar, ele vai dizer que se a igreja soubesse a força que tem, ele vai dizer assim: ela dominaria o mundo. E aí Paulo vai dizer assim, Paulo sabia disso? Paulo então vai dizer assim: desperta, ó tu que dorme. Vou falar para o nosso presbítero Rafael: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas o diabo fala assim: não fica dormindo, não pode deixar para amanhã, você faz isso depois. Não, a palavra de Deus está dizendo: faz hoje e faz agora. É amanhã que você tem que ter, não é amanhã que você tem que decidir por uma revolução, um avivamento na sua vida. É hoje. Assim Deus opera na sua palavra, eu vou começar. Porque quando você deixa para o amanhã, você está dizendo assim: não quero Jesus, eu não quero essa vida. Mas se você deseja um avivamento, uma mudança de Deus na sua vida, você precisa receber o Espírito Santo. E você que já recebeu, não pode fazer como as dracmas perdidas. A Bíblia fala que uma mulher perdeu uma de suas dracmas, ela tinha 10, ficou com 9. O texto diz que ela mexe na casa, ela começa a arrumar a casa toda, ela encontrando, ela faz festa. Pessoas que perdem a sensibilidade, o terror, e ficam naquela brincadeira: hoje estou na igreja, amanhã eu estou no mundo. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu sirvo ao diabo. Hoje eu sirvo a igreja, amanhã eu sirvo um rei. Para de ser dúbio, tira esse medo do seu coração, toma uma decisão concreta, uma decisão firme, dizer assim: não, eu vou servir a Deus. Não fica se espelhando por alimento. Jesus é o modelo, Jesus é a resposta. A ressurreição é o resultado de uma fé com propósito. Glória a Deus. A sua fé tem que ter um propósito. E aí, irmãos, quando ele nos fala que o penhor é o Espírito Santo, eu gostaria de ler com os irmãos Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. E depois eu gostaria de ler Efésios 4, 30. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele está declarando que se o Espírito Santo está na tua vida, se você tem a certeza que recebeu o Espírito Santo, é o começo dessa obra. Você não deva ter medo com o amanhã, você não deva ficar preocupado com o amanhã. Isso foi o ensino de Jesus, porque o Espírito Santo na sua vida é o que o texto está dizendo: aquele que em vós começou a boa obra. Jesus não vai investir em ninguém que ele não vem buscar. Ele não vai jogar dinheiro fora. Você já viu um investidor jogar dinheiro fora? Ele antes analisa, ele vê um gráfico de futuro. Então ele sonda e ele vai dizer assim: isso aqui lá em cima, lá na frente, vai me dar muito retorno.
investindo em qualquer coisa. Ele tem o quê? Conhecimento e sabedoria. A Bíblia fala que o nosso Deus é digno de toda sabedoria, de toda honra, de toda glória. Então, Ele vai investir em você, pagando com sangue, comprando você, mas também lhe dando o Espírito Santo. Ei, Ele te pertence, não é você. Senhor é Ele, ore para Ele, mas faça um detalhe, tenha comunhão com Ele. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós também gememos e desejamos. E eu olho para a vida do nosso irmão profeta Samuel. Profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1 e 2. A gente não foi ensinado a aprender, irmãos. A gente, muitas das vezes, também não foi ensinado a ganhar. A gente não imagina que o mal vai bater na nossa porta. A gente não imagina. Pode ser que um fale ali e outro aqui, mas você acorda, come, toma café, bebe, leva o filho na escola. Aconteceu um fato ali, aconteceu outro ali, e você segue a vida. Mas a história desse profeta, ela me ensina algumas coisas que pode ser que isso esteja acontecendo com muitos. Olha o que está escrito. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás voz de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eis que eu faço de azeite e venho enviar-te-ei a Jessé, o benevita, porque dentre os filhos, seus filhos, me tenho provido de um rei. 2. Porém, disse Samuel: como eu irei? Você pode repetir, deixa esse verso aí. Diga comigo assim: como eu irei? Como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vaca em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. Deixa essa leitura aí. Irmãos, esse profeta é um homem de Deus, santo homem de Deus, como você é um santo homem de Deus, como você é uma santa mulher de Deus. Você tem chamado, você tem uma palavra de Deus, você trabalha para Jesus, você trabalha para o Senhor. Só que a tua história começa repugente, brilhante, ouvindo Deus, servindo Deus, no primeiro amor, como a igreja, ela é anunciada no Apocalipse. Olha, eu cobro de vocês que deixaste o primeiro amor. Então o Senhor querendo que o coração daquela igreja se retornasse ao trabalho, se retornasse ao temor, se retornasse a servir a Deus, para que eles não fossem uma igreja perdedora, mas uma igreja que vencia. Então, você vê o profeta Samuel, no capítulo 3, verso 1, não precisa mudar, a Bíblia diz que ele crescia servindo ao Senhor, mas também diz que ele ouvia. A maior doença da geração, que eu acredito que seja no nosso meio, na nossa caminhada, no mundo aí fora, que se dizem povo de Deus, sabe qual é a maior doença? É que muitas delas ouvem a voz de Deus, mas elas não conseguem trabalhar para Jesus. Elas até dizem: pastor, eu ouvi a voz de Deus. Aí o pastor diz: e aí? Vai fazer o quê? Não, eu tenho força para trabalhar. Esse homem, profeta, ele está dizendo assim: como eu irei? Ele está dizendo: Saul sabendo me matará. Sabe o que ele está dizendo? A morte está lá na rua me esperando. A morte, ela parou no meu caminho, e eu não consigo sair da minha casa para fazer a tua vontade. Ei, toma um azeite na tua mão, rapaz. Enche o teu vaso de azeite, se enche do Espírito Santo, e você vai ver o Espírito da morte
Por quê? Porque a dor, ela é uma representação da pena. E na psicologia, a dor ou a pena, ela é uma junção de tristeza mais raiva. E essa tristeza mais raiva provoca esse sentimento, que logo após gera também o quê? Um certo medo e temor, porque descobriu que Saul, Deus não estava mais com ele. Então o reino de Saul representa o reino da carne, aonde Deus não está mais, porque a Bíblia diz que quem está na carne não agrada a Deus, mas quem está no Espírito, esses são os filhos de Deus. Por isso você precisa de avançar, por isso você precisa de ter o Espírito Santo. Então Deus enxerga uma forma de libertar o profeta, de libertar o chamado do profeta. Então o que o Senhor faz? Diz: pega um sacrifício. É pelo sacrifício que ele vai conseguir o quê? Viver um reino novo. Deus está dizendo: sai desse reino de Saul, porque é da carne. Eu não estou mais aí nesse reino. Mas Senhor, eu não consigo me desprender daquilo que vejo. Eu não consigo acreditar naquilo que tu fala. E aí cantamos nessa noite que a gente não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. E a palavra de Deus está dizendo: então toma posse dessa verdade, começa a declarar, começa a viver aquilo que você acredita. E aí, irmãos, aquele profeta, ele toma o sacrifício na mão, então ele apoupa algo físico, então a fé dele cresce. Sabe o que acontece? Todo o sentimento de dor no coração dele, de tristeza, de raiva, é transformado em um novo de Deus, e ele sai do reino da carne para viver um reino, irmão, que é profético. No mundo espiritual, o reino de Davi já estava bombando, já tinha soldados, já tinha homens fiéis, já tinha tudo preparado. No reino de Davi é uma representação do reino de Jesus Cristo, um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino onde vai vir um novo de Deus. No reino de Saul representa um reino onde Deus não está mais. Há um reino que só tem desobediência, representa um mundo que já foi abandonado, um mundo que será destruído, um mundo onde o juízo de Deus vai vir. Então Deus está dizendo assim: então toma o sacrifício, meu filho. Aí a Bíblia vai dizer que ele tomou o sacrifício e ele disse: vim sacrificar. O segredo, irmãos, para você viver uma vida de ressurreição, é você abraçar o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque da mesma forma que ele, sendo profeta, homem de Deus, estava amarrado dentro de casa, não conseguia fazer o vídeo de Deus, então Deus deu para ele uma direção: e confia no meu sacrifício, confia no sacrifício, porque você vai conseguir viver o reino do meu filho. Então ele toma o sacrifício e ele vai, irmão. E interessante é que através do sacrifício ele vence a morte. Qual é a proposta da campanha para nós nessa noite? É que se o seu marido foi embora, pelo sacrifício de Cristo na cruz e pela ressurreição verdadeira, ele volta. Amém? É que se o seu filho está perdido nas drogas, ou se você olha para a situação e você identifica que aquilo é morte, seja para você ou seja para alguém, se você decidir, se você desejar comprar de Deus o milagre de Deus, decidir lutar por aquilo, então Jesus vai dizer: assim se fará, assim vai acontecer. Muitos de nós estamos aprisionados. Ouvimos a voz de Deus todos os domingos, ouvimos a voz de Deus todas as quartas-feiras, e Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou libertar, eu estou te abraçando, eu cuido de você, não tem nada que possa te parar. E você está ouvindo, e você está absorvendo e dizendo: nossa, o culto foi uma bênção, Deus falou comigo, o
comigo. E Jesus está dizendo assim: conta comigo. Conta comigo que eu vou mudar a história. Conta comigo que eu vou ressuscitar isso aí. O seu trabalho para Jesus vai sair da morte e vai vir para a vida. E você vai dizer: Igreja Betel, conta com o trabalho das minhas mãos. Então alguém vai olhar e vai dizer: muito tempo eu não te vi na igreja, muito tempo eu não te vi trabalhando. Aí você vai dizer: foi a campanha Ressuscita-me, foi a campanha de oração que me levantou, e agora eu voltei a trabalhar para Jesus, porque eu ouvi e acreditei. Começa trabalhando, faça disso uma verdade na sua vida. Então ele vai dizer que o nosso tabernáculo, ele é espiritual. Ele vai dizer que se o tabernáculo ele é espiritual, a vida é espiritual e deve ser respondida de forma espiritualmente. Não é na força do braço, não é na força do conhecimento do Google, não é na força do conhecimento dos livros de escolas ou teologia. Não será isso, mas para você começar a viver uma ressurreição de Deus para a sua vida, você tem que começar se arrependendo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, verso 19. O que é o reino invisível no reino físico? É uma ação de Deus, a ponto de alguém olhar e dizer assim: você é diferente. O que está acontecendo na tua vida é diferente. Atos, capítulo 3, verso 19, por favor. Se o segredo de viver uma vida de ressurreição é arrependimento, olha o que acontece. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Algum tempo atrás nós não tínhamos o ar-condicionado. Então nós tínhamos um incômodo em nosso meio. O calor incomodava. A gente no verão sofria muito, ou alguns passavam até mal. E aí a gente tem uma certa noção do que é refrigério. Refrigério é tornar o ambiente mais agradável, mais fresco, suportável. O Senhor está dizendo que o tempo da bênção é agora, mas ele só começa se você se arrepender. Mas você diz: do que eu devo? De que eu devo me arrepender? Dos pecados. Porque todos nós pecamos, destituídos da glória de Deus todos. Mas o amor de Deus nos deu Jesus Cristo para que, se nós crescêssemos, nós pudéssemos o quê? Não perecer. E perecer é morrer. Então eu entendo que o que faz eu vencer a morte é minha fé. Eu vivo essa vida pela fé. Muitos chegam à reunião de oração e dizem: ore pela minha casa, porque eu vejo que a morte está batendo lá. Eu não concordo com a vida que estamos levando. A situação, nessa situação, precisa ser mudada. E aí entra-se em oração, entra-se em batalha e começa jejuns, orações, propósitos, e a fé começa a se desenvolver em cima daquilo. Uma pergunta: você geme pelo seu milagre? Você chora pelo aquilo que você quer? Aí um diz: eu tenho um histórico dentro de mim que meu pai morreu assim, minha mãe morreu assim, o meu bisavô morreu assim. Ei, você não pode morrer assim, porque Jesus já morreu na cruz e te deu o direito de escolher. Por isso que isso é justiça, o direito de escolher se você quer ou não quer, provar ou não provar. A fé te traz um direito de provar da vida de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer:
você vai comer com Jesus são as maravilhas do reino do céu operando na sua casa. Por quê? Porque você abriu a tua porta para viver o Jesus que mora na casa. Você precisa chorar e gemer por isso. Você precisa entender que Deus preparou, foi Deus quem preparou, foi Deus quem nos deu o penhor. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Olha o que o texto diz no verso 6 da nossa leitura em 2 Coríntios capítulo 5. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Por quê? Porque eu sei que foi Deus que fez. Porque eu sei que, por mais que meu corpo se vá, Abraão se foi, um homem de muita promessa. Alguém na cruz disse assim: se tu és o Cristo, então desce daí, achando que ele não poderia passar por aquilo, ou não deveria. Mas ele disse: eu fiz uma escolha, e a minha escolha beneficia a todos que creem. A escolha de Jesus te beneficia, irmão. A escolha de Jesus te beneficia. A tua escolha nessa noite, a tua decisão nessa noite beneficia você, beneficia a tua casa, beneficia o teu futuro. Então traz o teu futuro para uma fé presente. Tome a decisão hoje. Tome a decisão hoje de abandonar o mundo. Tome a decisão hoje para ter uma vida nova. Aí o verso 15, o verso 17 vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém vai dizer assim: rapaz, tu devia mais do que tinha. Agora você tem mais do que deve, glória a Deus. Alguém vai dizer: rapaz, eu te conheci na miséria, agora eu te conheço na abundância. Alguém vai dizer: rapaz, você não era ninguém, mas quando eu olho para você, eu vejo que Deus te transformou em alguém. Ele é sempre de um extremo ao outro. O que você está pregando, Marco? Eu estou pregando que o primeiro princípio da palavra de Deus é que a vida é espiritual, mas ela pode atingir a tua vida carnal. Mas isso aos que creem. Mas isso aqueles que o buscam. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, esse recebe. Esses são os caminhos do Senhor. Esses são os caminhos do Senhor. Aí ele diz: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Você anda por fé? Diga amém. Então você verá a ressurreição de Deus. Você anda por fé? Diga amém. Então você verá a ressurreição de Deus. Eu costumo sempre dizer nos meus testemunhos uma experiência que eu tive na minha caminhada cristã. A ressurreição de Jesus é diferente da ressurreição da menina, é diferente da ressurreição de Lázaro, porque os dois que foram ressuscitados tornariam a morrer novamente. Então eles viveram um milagre temporário. Mas o milagre da ressurreição de Jesus, ele é um milagre para sempre. Então, o retrato dessa ressurreição é que o que Deus vai fazer na sua vida é para sempre. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai entregar na sua vida, será algo que vai ser para sempre. Eu vivi uma ressurreição na minha casa. Minha mãe estava morta. E naquele dia eu dirigi um culto das casas do possível na igreja onde eu congregava.
pecado. E a minha mãe, naquela noite, ela caiu morta em casa. Minha irmã de 15 anos viu isso. Atestei por não ver os batimentos cardíacos dela, eu vi que ela estava morta. E nessa experiência, eu levantei pelo Espírito, fui conduzido pelo Espírito, mas eu tinha consciência de que aonde eu estava, o que eu fazia. E quando eu cheguei, eu disse: Deus, eu pego o Evangelho, eu pego a tua palavra, eu creio nela, traz ela de volta agora. E ela naquele momento voltou. Até hoje, a mamãe está comigo. Eu tenho ela perto de mim. Mas eu sei, não só como qualquer um de nós e como eu, que ela também vai chegar o dia dela. Eu não sei se Jesus vai nos arrebatar e transformar. Eu não sei qual dia, a hora que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa: se eu não tenho o Espírito Santo naquele dia, se eu não tenho o Espírito Santo no dia de hoje, eu já tinha perdido mamãe. Se eu não acreditasse que o Senhor poderia trazer ela de volta, se eu não entendesse a palavra do reino, que o Senhor é capaz de me dar aquilo que eu desejo, se eu não entendesse isso, eu teria isso, irmão, carregando comigo. E eu queria também que contar com os irmãos que eu também perdi minha mãe. Muitos irmãos nessa noite não têm sua mãe, não têm seu pai. Que Deus abençoe você, querido, porque eles estão com o Senhor, mas que você deva acreditar que o poder do Evangelho é transformador. Você pode sim viver o novo de Deus. Você pode sim ver a glória de Deus. Você não sabe quando vai, mas você pode decidir hoje. Você não sabe no dia do amanhã, mas você pode mudar o agora. E o agora começa com Ele. O agora, o hoje começa com Ele. Ele tem o Espírito Santo. Marcos, como eu posso ter essa mudança hoje? Como eu posso viver a ressurreição hoje? Primeiro, para você que não tem ainda, você que não tem uma aliança com Jesus, levanta a sua mão, vem para o altar e entrega a sua vida para Jesus. Para você que tem o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, se renova no Espírito Santo. E para você que se desviou e deseja voltar, está dizendo: tem também renovo para a sua vida. O segredo é o Espírito Santo. E para você ter é um arrependimento. Eu queria orar com você, querido. Queria pedir a Deus, queria adorar com você nessa noite, para que o Senhor continue falando no seu coração. Ei, o Samuel conseguiu sair da sua depressão. O Samuel conseguiu sair da sua casa. Conseguiu trabalhar para Deus, mas conseguiu com o sacrifício. A saída é o sacrifício. A saída é o arrependimento. A saída é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco nessa noite. O Espírito Santo está conosco nessa noite. Glória a Deus. Enquanto isso, meu irmão, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você nessa noite feche seus olhos. E eu gostaria que você pessoalmente começasse a falar com Deus. Se abra seu coração para Deus. Comece a mostrar para Deus que você tem o interesse de viver essa ressurreição, que você tem o desejo e que você está gemendo de ver algo acontecer na sua vida. Mostre para Deus através da sua oração agora que o amanhã não pertence a você, mas hoje sim, e que você vai dar a Deus a sua alma. Você vai entregar para Deus sim a sua fé. Você vai mostrar para Deus